Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, advogado de imigração, e eu vou te trazer as nossas expectativas, as nossas perspectivas sobre o processo migratório para quem deseja morar em Portugal a partir de 2024. Então segue a gente depois da vinheta. Bom, gente, todo mundo sabe que nesse segundo semestre de 2023 houveram muitas mudanças que têm causado muitas dúvidas na cabeça dos imigrantes. Então, houve a extinção do CEF, nós fizemos um ano do visto de procura de trabalho, tem muita coisa permeando o cenário atual de Portugal em relação à imigração. Então, eu preciso trazer para vocês um panorama geral para que vocês possam entender qual é o contexto e a gente poder fazer apontamentos em relação ao processo migratório a partir de 2024, se vai ser mais difícil, se vai ser mais fiscalizado. Enfim, eu preciso fazer mesmo uma conversa com vocês para que vocês possam visualizar qual é o atual cenário de Portugal em relação aos imigrantes. Antigamente, era muito comum que brasileiros viessem aqui para Portugal para começar uma nova vida sem ter um visto, vinham mesmo para buscar novas oportunidades, com uma reserva financeira mais baixa, então vinha mesmo para tentar mudar de vida e tinham muito sucesso nisso. Acontece que o cenário atual de Portugal já não é mais tão favorável assim para quem vem como turista, por exemplo. Isso porque aumentaram o valor das coisas aqui em Portugal, a inflação fez com que os preços aumentassem no supermercado, o arrendamento diante de um cenário imobiliário muito inflacionado, com muita procura e pouca oferta de imóvel, está muito alto. Então você precisa mesmo ter uma orientação, ter um planejamento para chegar aqui em Portugal. E quem chega sem um visto está tendo muitas dificuldades que antigamente não existiam. E como é que está se dando esse processo? Como foi que isso se tornou uma realidade? Bom, se você está vindo para Portugal, você já deve ter ouvido falar no CEF. O CEF era o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras aqui de Portugal e era responsável por fazer a fiscalização das fronteiras, por legalizar os imigrantes aqui no país. E Portugal teve que lidar com um número muito grande de imigrantes vindo do Brasil, vindo de outros lugares do mundo, vindos do momento de guerra na Ucrânia, enfim. Então Portugal teve que lidar com a chegada de muitos imigrantes. Isso acabou trazendo alguns problemas sociais para o país que tem que ser enfrentado pelo governo português e pelo cidadão aqui de Portugal. Então, assim, esse problema de imigração fez com que o CEF não conseguisse atender as suas funções, não conseguisse dar conta do trabalho, que seria no caso legalizar imigrantes. Então começou a existir um número muito alto de imigrantes aqui em Portugal que estavam com um processo de análise de autorização de residência sem resposta. O controle dos aeroportos, das fronteiras, estava de uma forma meio desleixada. Então muita gente conseguiu entrar aqui em Portugal e quando chega no momento de se regularizar, acaba esperando por um tempo muito longo. Para você ter uma ideia, quem entra como turista aqui em Portugal tem que dar entrada na manifestação de interesse. Então o primeiro passo é conseguir um contrato de trabalho, depois dar entrada na manifestação de interesse. E a fila da manifestação de interesse nesse ano de 2023 estava chegando até 2 anos, ou seja, é um período que é muito longo que você tem que aguardar para se regularizar aqui no país. Então foi justamente diante desse cenário de uma imigração desregulada, de um número muito grande de imigrantes aguardando legalização, que o CEF foi extinto. E as funções que anteriormente eram do CEF passaram para 7 órgãos específicos, justamente com o principal objetivo que seria legalizar muitos imigrantes que entraram aqui em Portugal e realizar o controle das fronteiras. Isso para que as pessoas, a partir desse momento, que essa questão for sanada, para que as pessoas possam entrar aqui com um visto. E é justamente diante desse cenário que, desde o começo de novembro, quando foi extinto o CEF, está existindo um controle muito grande nas fronteiras, que agora é realizado pela PSP, que é a Polícia de Serviço Público aqui de Portugal, e muitos brasileiros estão sequer conseguindo passar pela imigração. Além disso, o serviço de legalização de imigrantes, que antigamente era do CEF, agora passou para a AIMA, que é a Agência de Integração, Imigração e Asilo aqui de Portugal. Então, o objetivo do governo português para combater essa imigração ilegal, para combater os problemas sociais gerados por essa imigração, foi dividir as funções em órgãos específicos para conseguir ter uma melhor prestação desse serviço. E dessa forma, tudo indica que a partir de 2024, já está assim, tudo indica que a partir de 2024,
o processo para quem quer vir morar em Portugal é através do visto. Isso porque quem chega aqui no país, para conseguir se legalizar, quem entra como turista para conseguir se legalizar, como eu disse anteriormente, tem que conseguir um contrato de trabalho. Só que o empregador aqui em Portugal está priorizando o imigrante que chega com visto, o imigrante que está legalizado. Então, se você está como turista, você já começa a disputar em pé de desigualdade uma vaga de emprego. Mas digamos que você conseguiu esse emprego, aí você deve dar entrada na manifestação de interesse. E aí tem todo o processo de legalização muito demorado, como eu disse, uma fila de 2 anos. Mas você também tem que morar, ou seja, você vai ter que alugar ou comprar um imóvel. Quando você vai alugar o imóvel, a primeira pergunta feita pelo proprietário do imóvel é qual é o tipo de visto ou autorização de residência que tem esse imigrante. Então, está muito difícil para você primeiro conseguir um trabalho, depois para você conseguir arrendar um imóvel e mais ainda para se legalizar aqui em Portugal. Então, esse é o atual cenário do país. Então, diante desse contexto que eu expliquei para vocês, eu vou trazer quais são as nossas perspectivas para 2024. Mas, se você está gostando desse vídeo, se você está gostando desse conteúdo, está sendo esclarecedor para você, já deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com outra pessoa que você sabe que quer vir morar legalmente aqui em Portugal. E ativa o sininho, porque toda vez que sair conteúdo novo no canal, você vai ficar sabendo. Eu sempre preciso destacar a importância do teu like e da tua inscrição. Quando você deixa o seu like, o YouTube vai entender que esse aqui é um conteúdo de qualidade e vai ajudar na distribuição desse conteúdo para outras pessoas que também querem vir morar legalmente em Portugal. Então deixa o teu like e se inscreve no canal. Certo, pessoal? Antes de eu passar para vocês qual é a nossa visão para o processo migratório em 2024, eu preciso te trazer um cenário que não é muito feliz, não é não é algo que vai vender muito bem, mas eu preciso ser muito responsável com vocês ao passar essas informações para que vocês estejam preparados para vir morar aqui em Portugal. E assim, a gente está recebendo notícias de que cerca de 80 brasileiros estão sendo repatriados para o Brasil, ou seja, o Brasil está tendo que arcar com valores para eles voltarem para o seu país porque eles não têm nem condições de voltar para o Brasil. Ou seja, eles estão voltando para o Brasil piores do que eles chegaram aqui em Portugal. Isso porque 99% dos casos, pessoas que vieram como turistas, que vieram sem um planejamento, sem uma orientação. Então tem que ter toda uma estratégia para você vir morar aqui em Portugal. Então você precisa se preparar psicologicamente, financeiramente e sob o aspecto jurídico, que você conheça qual é o processo para que você possa se regularizar aqui em Portugal. Então é necessário que você esteja ciente disso para se planejar, e se for necessário que você demore um pouco mais para aplicar para o seu visto, se for necessário que você demore um pouco mais para vir para Portugal, desde que você esteja fazendo um planejamento, eu te recomendo fazer isso, porque o cenário não está tão fácil, está muito instável para quem vem como turista, para quem vem morar aqui em Portugal, não está como era antigamente, como era anteriormente. Então, tenha planejamento, tenha todo um passo a passo do que você precisa fazer para que você não sofra e que você possa de fato viver juntamente com a sua família uma nova vida aqui em Portugal, que sim é um país incrível, é um país que te concede experiências fantásticas, um lazer gratuito muito interessante, serviços públicos de qualidade, é um país sensacional, mas você precisa estar preparado, precisa estar orientado para vir ter essa experiência juntamente com a sua família. Então se planeje da melhor forma possível para que você não seja mais um nesse número de pessoas que estão voltando pior do que chegaram aqui em Portugal. Dito isso, qual é a nossa visão? Vou te mandar a real, o que a gente acredita que vai ser, com as informações que nós já temos, com o que a gente acredita que vai, como a gente acredita que vai ser a partir de 2024. Bom, primeiro em relação aos empregos. Como eu disse anteriormente, já é um fato. O visto de procura de trabalho foi criado em novembro de 2022 e é justamente um documento que permite que você possa vir para Portugal procurar trabalho. Então, é um visto voltado para o imigrante que quer trabalhar aqui em Portugal. Então, justamente por isso, por ser um instrumento legal para que a pessoa seja mão de obra aqui no país, e eu estou falando de mão de obra, entenda isso como bons salários, salários mais baixos, salários mínimos, é algo muito geral mesmo. E é um visto criado justamente para esse tipo de pessoa que quer vir procurar trabalho, vir procurar novas experiências no mercado de trabalho aqui em Portugal. E justamente por isso, os empregadores aqui estão dando prioridade para quem chega com esse visto, porque é um visto específico. O governo criou esse visto para atender a necessidade do mercado de mão de obra. Então, se você chega como turista e for competir com uma vaga com uma pessoa que está chegando com um visto de procura de trabalho, sinceramente você vai perder.
porque o empregador vai priorizar quem está legal no país e se coloca no lugar do empregador. O que é que você faria? Se você tem duas pessoas disputando por uma vaga e um está legal e o outro ainda está buscando legalizar aqui em Portugal, o que é que você faria? Quem você contrataria? Então, esse é o primeiro aspecto que a gente busca destacar para vocês se você quer vir trabalhar no país, venha com visto. Segundo, questão de arrendamento. Como eu disse de novo anteriormente, já disse em outros vídeos, a gente presta serviço para uma outra empresa que faz o serviço de relocation. E assim, a primeira pergunta que o proprietário dos imóveis, que o senhorio dos imóveis faz qual é o tipo de visto que esse imigrante tem. Então, o cenário o cenário imobiliário aqui em Portugal para alugar, para arrendar um imóvel já está muito difícil. Então, existe muita procura e pouca oferta, o que gera naturalmente preços elevados e um critério maior por parte dos imóveis. Então, quando você consegue um imóvel num portal de imóveis, você tem a certeza que esse mesmo imóvel já teve 10, 15, às vezes até 20 propostas, de tão inflacionado que está esse mercado. E imagina que você vai chegar como turista e vai competir com alguém que tem visto ou que tem autorização de residência aqui no país. Você também vai ser... você vai disputar essa questão do arrendamento de uma forma inferior a quem tem um visto. Então, você vai ter dificuldade para conseguir um trabalho, vai ter dificuldade para conseguir uma casa para morar. Então, será que faz sentido você se colocar nessa situação, colocar às vezes a sua família nessa situação? Acredito que não. E assim, a gente imagina que para um pai, para uma mãe que vem com a família, que vem com os filhos, a pior coisa para esse pai é pensar, poxa, eu coloquei minha família em perigo, coloquei minha família em risco. E assim, você não merece passar por isso. Então, venha de forma legal, venha com um planejamento. Terceiro ponto é a legalização. Nós não sabemos como a AIMA vai lidar com a questão dos agendamentos para legalizar imigrantes que estão entrando como turista. Se tudo correr como previsto, vai continuar demorando muito. Você não tem um prazo, você não tem um norte. Olha, daqui a tanto tempo você vai ter uma reunião, você vai conseguir um agendamento para apresentar os documentos e solicitar a sua autorização de residência. Você sequer tem uma definição em relação a isso. E esse período que você passa aguardando o processo da manifestação de interesse não é contabilizado, por exemplo, nos 5 anos morando legalmente em Portugal para que você possa solicitar a sua cidadania ou então a sua autorização de residência permanente aqui no país. Então é como se fosse um período que não conta, não é contabilizado, um período perdido. E você sequer pode sair de Portugal para outros países da Europa ou então até mesmo para o Brasil, porque senão o seu processo pode ser perdido. Então, esses 3 aspectos são muito importantes. Dificuldade para conseguir emprego vindo como turista, dificuldade para arrendar um imóvel vindo como turista e como se legalizar no país diante do atual cenário. Então, gente, eu preciso que vocês tenham em mente que vocês precisam, o primeiro passo para morar legalmente em Portugal é identificar o visto que mais se adequa a você, de acordo com o seu objetivo profissional e de acordo também com o seu perfil familiar. Então, esses apontamentos, esses aspectos, essas são as nossas perspectivas para 2024. Se você vem sem um visto, você vai enfrentar muita instabilidade, muitas dificuldades. Repense, veja se é isso mesmo que você planeja. Eu sei que às vezes a gente quer fazer as coisas mais rápido, a gente quer ter mais agilidade, mas às vezes isso não compensa. A pressa muitas das vezes é inimiga da perfeição. Então tenha planejamento, tenha orientação e a gente está sempre aqui para te ajudar. Nós criamos conteúdo diariamente te informando sobre Portugal, sobre as questões de Portugal e a gente está sempre aqui para te ajudar da melhor maneira possível. Tá, Henrique, beleza, eu já entendi que vir sem o visto é uma furada. Mas e indo com o visto? Quais são as perspectivas? Bom, as melhores possíveis. E por que eu te digo isso? Primeiro, em relação ao processo migratório. Você vindo com visto, você já tem um agendamento na AIMA para que você possa solicitar a sua autorização de residência, independente do visto que você tenha aplicado. E como que eu faço para passar pela imigração? De uma forma muito tranquila. Você está legal para entrar no país. O país está pronto, de portas abertas, para receber esse profissional, esse nômade digital, essa pessoa que vai viver de rendimentos do Brasil, que vai trabalhar aqui em Portugal. Então, Portugal, o intuito do governo português é justamente que os imigrantes venham aqui para Portugal viver e entrem legalmente para que o país possa se programar para recebê-los. Então, assim, vindo com visto, você já tem todo um processo, todo um planejamento. Então, você vai tirar o seu visto, vai vir com o seu agendamento, você vai chegar aqui em Portugal dentro da validade do seu visto, você vai comparecer à sede da AIMA para solicitar a autorização de residência e você vai ser um residente português.
você vai ter a autorização de residência reconhecida por todos os países que compõem a União Europeia. E aí você vai poder trabalhar, estudar, viver aqui em Portugal e desfrutar de fato do projeto, do sonho de viver aqui e poder viver as coisas boas que tem nesse país, de segurança, de estabilidade, de lazer gratuito, de estar próximo de muitos países aqui perto sensacionais para que você possa viajar com a sua família, viver novas experiências e assim as perspectivas para quem chega com visto são as melhores possíveis. Então, gente, o primeiro passo é que você identifique o visto mais adequado para você. Você pode aplicar esse visto de forma individual sem problema nenhum. Tem gente que tem mais dificuldade, outros têm mais facilidade. E se você tiver a possibilidade de contratar um serviço de consultoria, nós aqui do Direito Além das Fronteiras estamos dispostos a te ajudar. Desde uma reunião de consultoria para que a gente possa identificar o visto que mais se adequa a você e a sua família, até mesmo uma consultoria completa para que a gente possa montar o seu processo, estar contigo em todo o passo a passo com um grupo dedicado ao aplicante do visto para que a gente possa preencher formulário de visto, tirar todas as suas dúvidas, dar toda a orientação para onde você vai enviar a documentação, como pagar taxas consulares. A gente te acompanha mesmo até o resultado do visto chegar na sua casa. Então é algo bem completo mesmo e eu vou deixar aqui na descrição o nosso contato. A gente também tem aqui no nosso canal o link para você falar com a gente através do WhatsApp e já estou te esperando para que a gente possa te ajudar da melhor maneira possível no teu projeto Portugal. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você entender quais são as perspectivas para o ano de 2024, qual é a nossa visão para esse ano de 2024 e como é importante que você venha com o visto. Então, já deixa o teu like, se inscreve no canal e eu estou te esperando no próximo conteúdo.